Olá, seres humanos do YouTube! Meu nome é Roberta, sou professora de artes e esse é o segundo vídeo mostrando aí um pouco do material didático que eu estou disponibilizando para vocês em PowerPoint por download aí na descrição do vídeo, só abrir a descrição e buscar o link. Hoje a gente vai falar sobre a segunda aula aí de sexto ano para o primeiro bimestre, que seria o tema leitura de obras de arte. Esse tema é um pouco longo, ele pode ser dividido em várias aulas, porém todo o conteúdo está em um PowerPoint só. Esse é um pouco mais longo do que o da primeira aula, mas vocês vão ver aí, eu vou passar um pouco rápido, mas vou explicando cada passo a passo desse PowerPoint. Leitura de obras de arte vai se voltar um pouco mais para pintura, tá? Para o pictórico, para o visível. Então a gente volta com aquele primeiro quadro que nós vimos na aula anterior e com essa frase aí de provocação que é: uma obra de arte vale mais que 1000 palavras. E a obra escolhida para os alunos pensarem um pouco a respeito é essa aqui, a Guernica, do Pablo Picasso. Não entra muito no conteúdo dessa obra, deixa eles absorverem, observarem o desenho, as ilustrações de toda essa pintura, para eles chegarem às próprias conclusões. Então observa, tira suas conclusões e vamos passar para o próximo, tá? Ler uma obra de arte é como ler um texto que não tem palavras, né? Então, quando a gente olha uma obra, na verdade a gente sente, a gente percebe, a gente encontra maneiras de se envolver com ela muito pessoais. Então, a nossa percepção de uma obra de arte, a nossa interpretação dela, do seu objetivo ou significado, é muito pessoal. Apesar de existir interpretações gerais de historiadores e historiadores da arte, ainda é uma interpretação muito pessoal, como a gente vai continuar vendo daqui para frente. Depois de os alunos terem, depois de os alunos terem observado aquela obra, terem pensado a respeito daquela obra, né, da Guernica, agora a gente vai entrar para uma interpretação dada a eles. Então, eles tiveram a própria interpretação e agora eles vão ver a interpretação que estaria aí disponível na internet ou em um livro didático. Nesse caso aqui em especial, eu retirei de um livro didático do sistema apostilado Maxi, ok? Essa obra do Pablo Picasso, a Guernica, ela foi feita em 1937, tá? No mesmo ano em que aconteceu um bombardeio nesse pequeno povoado, tinha cerca de 6.000 habitantes, de Guernica. Esse ocorrido aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola, tá? E um avião alemão, em apoio às forças nacionalistas, bombardeou aí esse pequeno vilarejo, né? E no mesmo ano que aconteceu esse bombardeio, 1937, o bombardeio aconteceu em abril, Pablo Picasso fez essa obra, tá? Chamada Guernica, que é sobre o sofrimento das pessoas que estavam lá durante esse bombardeio horroroso que aconteceu. E aqui tem alguns símbolos, né, que representam, a gente chama de signos, mas até então para os alunos é interessante explicar que signo não é signo do zodíaco, né? Signo é algo que possui um significado. Então tem esses símbolos que são signos, que possuem significados, e logo de cara nós temos o touro, representando aí a brutalidade, a irracionalidade. Temos aí algumas cenas de sofrimento muito particulares. No caso, a mãe que perde o filho é uma cena de sofrimento máxima na obra, né? Um artista brasileiro chamado Portinari, quando ele retrata o sofrimento, ele retrata geralmente através de uma mulher com uma criança sofrendo, desnutrida ou morta no colo. Então eles trabalham muito essa figura da mãe que perdeu o filho. Nesse caso aqui, Picasso trabalha isso, né? Essa mulher tá gritando tão sofrida, quando a gente olha a língua dela parece um espeto, né, saindo da boca, como se o grito fosse tão agudo, tão estridente, de tanto sofrimento por ela ter perdido esse filho. Esse mesmo grito agudo a gente também vê aí nessa representação do cavalo gritando de dor.
Na figura 4, a gente tem ali quase desaparecendo, super transparente, uma flor. E essa flor representa aquele fiozinho, aquele lapso de esperança de que a vida continue depois dessa tragédia. Essa luz, que parece uma lâmpada dentro de um olho, de acordo com essas interpretações, né, já feitas, ele representaria aí o olho de Deus. Então, o olho de Deus que tudo vê, que está observando ali a tragédia que está acontecendo abaixo dele. Uma pessoa com braços levantados suplicando para que as bombas parem de cair, aí uma relação com a própria fé. A pessoa não perde a fé, ela continua pedindo, né, para que as bombas caem, ela reza. Então, essa relação com a fé e com a vida, com o sofrimento. E, por fim, a ausência de cor, né? É uma obra monocromática, é preto, tons de cinza e branco. E esse fundo preto tem uma relação muito forte com a questão do luto, né? Afinal, muitas pessoas morreram durante esse bombardeio. Tendo então em vista essa interpretação que eles mesmos fizeram e depois uma interpretação dada a eles, a gente pergunta, né? Olha, para se criar uma história, para se construir a história por trás de uma obra de arte, o seu conceito, tudo depende de duas pessoas, né? Quem vocês acham que são essas duas pessoas? A resposta é quem criou a obra e quem está observando a obra. Quem criou a obra teve uma ideia a princípio ou não, né? Mas a ausência da ideia também pode ser uma história, da mesma forma que quem está observando a obra também pode desenvolver a sua própria interpretação de acordo com o seu próprio repertório. Existem alguns gêneros artísticos que é muito legal a gente reconhecê-los para começar a interpretar uma obra, né? Para começar a tentar entender o que aquilo quer dizer. E esses gêneros mais clássicos, né, na pintura são as cenas religiosas, né? Aqui a gente tem o exemplo A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. Cenas mitológicas, Minerva e o Centauro, de Sandro Botticelli. Lembrando que mitologia um dia foi religião também, então é legal até conversar sobre isso com os alunos. Cenas históricas, aqui a gente tem O Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, Independência ou Morte, tá? Essa obra disse que foi inspirada esteticamente em uma outra, eu não me recordo agora, mas ela é muito parecida. Quem sabe no próximo vídeo a gente fale sobre isso. Mas a ideia da cena histórica é mostrar a maneira mais bonita que ela poderia ter acontecido, tá? Nem sempre a cena histórica retrata o momento histórico com fidelidade. Muitas vezes é bem idealizado, é o ideal máximo daquele momento histórico. Cenas do cotidiano são muito exploradas na arte, em especial em um período chamado realismo, né? Aqui a gente tem essa obra A Leiteira, do Vermeer, que mostra essa mulher numa cena do cotidiano. Retrato, né? Pessoas, pintar pessoas, autorretrato, pintar a si mesmo, tudo isso faz parte desse grande gênero chamado retrato. E aqui a gente tem esse retrato da Madame Matisse, a esposa de Henri Matisse, né? É muito diferente já essa obra das quatro anteriores que eu mostrei, pois ela tá ali mais relacionada com o impressionismo, já com o pé no expressionismo. Ela é bem, né, ela é expressiva, expressionista, usa cores irreais, brinca com a nossa sensação de luz, de sombra, é meio caricaturada. Então já é um pouco diferente, mas só para eles verem que tem essa variação, essa grande variação. Natureza morta, um dos gêneros artísticos mais antigos pelo fato de ele estar muito intimamente relacionado ao aprendizado da pintura, né? São cenas que a gente consegue compor em casa com pequenos objetos, afinal, natureza morta significa pintura de objetos inanimados, tá? E essa pintura foi muito usada para estudo de cor e estudo de formas, tanto que Cézanne é considerado o pai do cubismo, né? Ou se não um avô do cubismo, pelo fato de ele trabalhar a composição da forma das frutas em suas obras. Então olha que interessante aí a natureza morta,
é muito bem utilizada para fins de estudos, mas também é um gênero de pintura muito valorizado, muito antigo e que deve ser muito respeitado em toda a história da pintura. E temos essa obra do Paul Cézanne, Natureza Morta com Maçãs. Paisagem, um clássico na pintura, né? E alegoria. Essa aqui, se não me engano, é uma cena do livro de Dom Quixote, tá? Essa obra é do Dürer e se chama O Cavaleiro, a Morte e o Diabo. Pinturas de alegoria são mais associadas com situações irreais, tá? Situações de fantasia. E aí a gente pode observar essa gravura do Dürer. Ó, não sei se eu tô falando o nome dele corretamente, perfeitamente. Alguns eu acerto, né? Mas O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, de 1513. A primeira atividade proposta aí nessa primeira fase, que é muito mais pessoal sobre a leitura de obras de arte, é que os alunos escolham um desses gêneros e façam um desenho, pintura no seu caderno sobre esse gênero escolhido. Eles não precisam fazer uma releitura ou uma cópia de nenhuma obra, mas eles entenderem o que cada gênero significa. Então, por exemplo, né, eles podem escolher aí o que retratar e vocês irem a um ambiente agradável na escola e eles buscarem nesse ambiente o gênero que eles querem retratar. Né? Dificilmente eles vão encontrar, por exemplo, alegoria, mas cenas religiosas geralmente tem muitos quadros religiosos, cenas mitológicas em escolas que abordam arte, geralmente tem quadros também sobre, ou eles estão estudando em história, né? Porque eles estudam Grécia Antiga no 6º ano, então é um conteúdo que está associado. Cenas históricas, pode ser do mundo, da vida deles, cenas do cotidiano, eles lá na escola estudando, né? Entre todos esses outros gêneros aqui disponíveis. Então, essa é a primeira atividade proposta. Num segundo momento, em leitura de obra de arte, a gente também aprende a se expressar melhor através dos elementos formais para compor a obra de arte. Então, além de ler os elementos, o que a cor, a linha, a forma, o ponto podem influenciar na leitura de uma obra, também ajuda você a desenvolver aí a narrativa da sua própria obra. Então, a gente começa falando um pouco sobre as cores, né? Temos aí, isso aí ele já vem com essa bagagem, cores primárias, cores secundárias, cores quentes e cores frias. E aí nós entramos num conteúdo novo. Aqui, nesse slide, ele diz apenas sobre cores complementares, mas eu gosto de trabalhar com eles as cores terciárias na construção desse círculo cromático. Então, geralmente eu trabalho a construção do círculo, a gente desenha o triângulo, pinta com as cores primárias. Depois, trabalha essas setas, pinta aí misturando as cores primárias. Se o lápis de cor da criança não tiver uma qualidade, ou se eles não tiverem acesso ao guache, né, a mistura da cor às vezes não sai com a qualidade esperada, mas aí a gente conversa e tudo mais, eles vão misturando as cores, chegando nas secundárias aí, nessas setas que saem do triângulo central. O círculo que está em volta, ele possui cores primárias, secundárias e, finalmente, o que são as tais das cores terciárias. Então, se vocês observarem esse círculo, vocês vão ver que a cor amarela aponta para cima. E aonde ela aponta, tem um quadro que também é representado em amarelo. Logo à direita, o laranja aponta para o seu equivalente. Logo abaixo, o vermelho aponta para o seu equivalente. Exatamente abaixo, a gente tem o roxo apontando para o seu equivalente, depois o azul, depois o verde. Então, depois de pintarem as 6 cores primárias e secundárias, exatamente nos quadros aos quais o centro, a parte interna do círculo está apontando, aí é hora de brincar com as cores terciárias, que são a mistura de cores secundárias com cores primárias. Então, ali entre o verde e o amarelo, eles trabalhariam um verde com bastante quantidade de amarelo para que ele fique um verde mais claro e assim sucessivamente em todo o círculo. Porém,
após a conclusão desse círculo cromático, que geralmente leva de 1 a 2 aulas para ser construído e para que os alunos absorvam como ele funciona e como ele pode ser usado, a gente entra no conteúdo Cores Complementares, que é um conteúdo totalmente novo para uma turma de 6º ano. As cores complementares são 2 cores que estão em lados opostos no círculo cromático. Porém, é interessante aí mostrar para eles como funciona isso. Elas são como preto e branco. Elas são cores cuja mistura resulta sempre em um tom de cinza, né? E como a gente encontra essas cores? É muito fácil, tá? Para quem não tem o círculo cromático, imagine apenas 6 cores na cabeça, que são as primárias e as secundárias. Aquela cor primária que não participou da mistura para a criação da determinada cor secundária é a sua cor complementar ou oposta. Como assim, né? Então a gente pode observar ali aquele verde bandeira na seta, encostadinho no triângulo, nas cores azul e amarelo, porque o verde é composto por azul e amarelo. Qual cor das cores primárias não participou dessa mistura? Aí a gente descobre que é o vermelho. Então significa que vermelho e verde são cores complementares. Então se a gente pensar assim, quais cores eu faço laranja? Amarelo e vermelho. Qual das cores primárias não tá aí? Só falta uma. É o azul? Então o azul é a cor complementar. E assim eles começam a aprender como fazer o cinza correto para sombras dentro de objetos coloridos. Então eles vão pintar uma maçã, fazer a sombra da própria maçã, né? Não a sombra projetada na mesa, mas a sombra na própria maçã. Eles trabalhariam aí o vermelho e por cima desse vermelho, onde a sombra, eles trabalhariam aos poucos o verde. Então as cores complementares entre primárias e secundárias são vermelho e verde, amarelo e roxo, azul e laranja. Dentre as cores terciárias, deve-se observar as cores opostas no círculo cromático ou fazer o cálculo, né, das porcentagens de cor em vossas cabeças. Além do círculo cromático, a gente fala também, dá uma pincelada, porque isso eles já conhecem, eles só não conhecem as nomenclaturas, né? As cores neutras, que vão do branco ao preto e tem aquela escala de cinzas embaixo. E as escalas, né, que são tonalidades de cor. E elas podem ser divididas entre monocromia e policromia. Monocromia são escalas de uma cor só, em claro e escuro. Então é a mesma cor mais clara, a mesma cor mais escura. E policromia, a variação de mais de uma cor. Além dessas questões, e por conta também das cores quentes, das cores frias, foram descobertos, determinados aí, que algumas cores suscitam alguns sentimentos nas pessoas, né? E aí tem aqui um quadro, um guia emocional de cores, contando um pouco de que sentimentos são suscitados por determinadas cores. E quem usa muito isso, quem usa as cores no desenvolvimento de sua arte, é o mercado de publicidade. O mercado de publicidade costuma usar as cores para trabalhar aí os sentimentos que eles desejam suscitar no consumidor. E aqui mais um slide sobre. Para a construção desses logotipos, dessas marcas, as empresas também precisam ter um conhecimento vasto sobre as linhas, porque a maneira com que a linha é posta num trabalho, ela também pode demonstrar tranquilidade ou inquietação. E essas linhas podem ser trabalhadas de várias formas. Elas podem ser retas, curvas, onduladas, quebradas, pontilhadas, grossas, finas, né? Aqui no canto da esquerda abaixo, vocês podem observar que temos linhas retas, linhas tracejadas e lá por último linhas rabiscadas. Vejam como o rabisco ele dá uma sensação de inquietação, enquanto as linhas mais tênues são mais gostosas. Então isso tudo transmite diferentes leituras de uma ilustração para diferentes pessoas. E a segunda atividade é sobre criar aí um ícone que represente,
né, os próprios alunos criaram um logo, uma marca para si próprio. Afinal, a marca é a representação gráfica de algo, né? É uma representação gráfica que determina a sua identidade visual e tem como objetivo facilitar o seu reconhecimento. Então é legal eles trabalharem aí criando um logo para si mesmos. E como exemplo ali do lado tem um logo antigo que eu tinha criado para mim há um tempo atrás, mas que serve como exemplo. Mais um conteúdo aqui, pontilhismo, para eles poderem entender um pouco a relação que a cor tem e que ela não necessariamente precisa estar misturada para dar a sensação de ser uma nova cor. A gente entra em pontilhismo, observando essa obra, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, de Georges Seurat. Essa obra, ela é feita com pequenos pontinhos, né? E eles estão tão juntinhos que a gente, quando olha, dá a impressão, dá a sensação de que são cores diferentes. Um exemplo disso é observando essa mulher à direita, cuja saia parece um tom de roxo, mas se você amplia bastante, você percebe na obra que são pontos azuis e pontos vermelhos, muito perto uns dos outros, que dão essa sensação de roxo, tá? Observem a obra, vejam o que as crianças vão reparar, se elas vão perceber que a mulher com a criança ao centro da obra estão olhando para o espectador. Procurem fazer com que as crianças pensem a respeito, olhem os detalhes dessa obra, para que em seguida, mostre um pouquinho nesse GIF, essa cena aqui muito engraçada do Cameron incutindo a vida doidado, no museu, no qual ele entra em contato com essa obra do Seurat e ele fica olhando o rosto daquela menina quando ele percebe que, na verdade, ela não tem rosto, que o rosto dela ele é visível à distância por conta aí da aproximação e das diferentes cores desses pontos, né? Aqui abaixo a gente tem o link do YouTube, né? No qual essa cena tá completinha, né? Que mostra eles passeando pelo museu. Então, essa cena é muito legal para mostrar aí como funciona o pontilhismo do Seurat com essa ampliação, com essa brincadeira aí com o personagem Cameron. Entramos aqui agora numa outra questão sobre o ponto, que é o pixel. O que é o pixel, né? O pixel, eles são unidades mínimas de cor na imagem que fazem com que juntas, né, quanto maior a quantidade de pixels e maior a imagem, mais nítida ela é. E aí nós lembramos aí dos antigos jogos em pixel art e como era fácil reconhecer os personagens mesmo eles sendo tão simplificados assim. E para construir o ponto pixel é necessário uma grade, tá? Uma grade feita com quadrados de tamanho igual, na qual você trabalha aí o contorno do personagem, do objeto ou da paisagem que você gostaria de desenhar. Por fim, a última atividade seria essa em que os alunos têm total liberdade para escolher qual técnica eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar o pontilhismo e observar como as cores se misturam sem se tocar, ou eles querem trabalhar a pixel art, que é o ponto do século XXI. Então, dar essa liberdade para eles escolherem o tipo de ponto que eles querem trabalhar é interessante, mostrar a limitação de cada um, se essa atividade vai ser grande, vai ser em grupo, vai ser individual, fica por conta aí do educador. E encerramos aí essa leitura super completa e complexa de obra de arte, assim como também um experimento para que o aluno perceba o quanto ele consegue dizer sem falar nada, né? E é isso aí, a próxima aula para sexto ano, primeiro bimestre, última aula de sexto ano de primeiro bimestre é sobre dança. Então nós vimos performance, nós vimos música, nós vimos bastante desenho e pintura e agora a gente vai fechar com dança esse primeiro bimestre para entrar no segundo bimestre falando sobre o período rupestre. Porém, nos próximos vídeos eu vou mandar aulas de outros anos, tá? Então, vamos aguardar aí até sair esse da dança do sexto ano. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Segue o canal. Esse material aqui, o PowerPoint, ele tá disponível na descrição do vídeo para download gratuito. Só peço para que curtam o vídeo, sigam o canal. Eu espero que tenham gostado.
Muito obrigada. Tchau, tchau.